Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Estamos, sim, senhor. Bom dia, professor. Bom dia, Nogueira, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Legal, mestre. Beleza. Deu um erro aqui no. Ele parou de funcionar o Zoom, por isso que eu reiniciei. Deixa eu avisar o pessoal aqui no grupo. Beleza, mestre. Amado. Obrigado, hein? Ok. Acho que tá quase todo mundo aí de volta. Muito frio por aí, pessoal? Enquanto o pessoal não retorna aqui para aula. Bastante, mestre. Bastante. Nossa. Tá friozão. Tem que estar perto da janela para um solzinho, né? Curitiba, né? Começou, graças a Deus. Agora o Invernão. inverno veio com tudo. Veio. Chegou chegando, não. É a cara de Curitiba, né, professor? Pois é, fazia tempo que não enfrentavam um desses. Vai piorar, vai Verdade. esfriar mais. Beleza, acho que voltou. Todo mundo que estava aí deu um erro aqui. Ele começou a dizer que eu estava mudo e que não estava mais tendo acesso. Tá, vamos lá. Retornando então. Então, para além, né? Estamos falando dos atos internos das partes, que é o peticionamento. Para além, né, do artigo 213 do CPC, também tem a lei do processo eletrônico e também, né, faz previsões com relação a o peticionamento das partes. Tá? Então vamos ver lá o que diz o artigo 213 do CPC. Diz lá, prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então, quando a gente for ver contagem de prazo, que a gente vai ver hoje ainda, sempre, né, que for peticionamento eletrônico, pedido pode ser feito até meia-noite. Tá? Então, esse é o fim do prazo agora, não é mais o fechamento do juízo. Tomar cuidado, né? O parágrafo único chama atenção aqui do artigo 213, que o Brasil ele possui estados com fuso horários diferentes. Então, se você estiver praticando um ato processual eletrônico, né, em um estado, né, em que haja fuso horário, se atente ao horário para não perder o prazo. Tá? É uma situação excepcional, mas pode acontecer. Então, fiquem espertos que tem a previsão legal lá que vai reger isso. E, né, a lei do processo eletrônico, ela também dá a mesma, tem praticamente a mesma previsão. Né? Considera-se realizados atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do envio ao sistema do Poder Judiciário. Então, assim que você protocola, né? Realizou o protocolo online, já está enviado para o judiciário, não vai depender do cartorário receber, de nenhuma notificação, nada de que foi recebido, ele gera um protocolo automático, né? Então é fornecido sempre esse protocolo automático para você depois fazer prova que fez a juntada no processo do pedido, realizou o ato. Né? E o parágrafo único desse artigo diz que para fins de cumprimento de prazo é válido o ato processual realizado até as 24 horas do último dia, né? Do último dia do prazo. Então, bacana, né? Se você esqueceu de um prazo lá saindo do escritório, chega em casa, você ainda tem até meia-noite para realizar o ato. Muito bem. Aqui, pessoal, né? A gente vai entrar numa discussão que envolve uma carga teórica, uma discussãozinha maior. Então, em regra, ali a gente viu no artigo que os atos processuais são praticados em dias úteis. Tá? Então, aqui, né, principalmente no processo civil, a gente vai ver, né, no processo do trabalho também, os prazos eles passaram a correr, né, a partir de 2015, em dias úteis, não mais em dias corridos. Esses atos processuais não são realizados via de regra durante férias e feriados. Então, recesso forense não é realizado nenhum ato processual. Tá? Esse recesso forense, pessoal, está
ocorrendo de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Durante esse período, nenhum ato processual é realizado, a não ser aqueles decorrentes de exceções, né, que são realizados através do plantão judiciário, né, para casos urgentes, aqueles que vão necessitar uma certa celeridade para serem concluídos. Quais são eles? Né? Quais são esses atos? O primeiro, a produção antecipada de provas, né? Então, se você tem um risco de perder o acesso àquela prova, né, por decorrência do tempo, e ela caiu aí bem no dia do recesso forense. Essa prova ela pode ser produzida, né? Então, eu preciso realizar uma oitiva de uma testemunha, né, que está muito doente, muito doente, por exemplo. Né? Aí, nesse período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, nenhum ato processual é realizado. O que eu faço? Né? Plantão judiciário, isso vai demonstrar para o juízo, né, o perigo da demora, o perículo em mora, para poder realizar a antecipação dessa prova. E o juiz ele pode, inclusive, né, realizar essa audiência para evitar o perecimento da produção da prova. Tá? Então, é um dos casos que autoriza atos processuais a serem realizados, né, durante o período de recesso. Citação também, né? A citação válida, ela interrompe, né, o prazo prescricional, ela vai interromper, vai tornar litigiosa a coisa. Então, quando você tiver, por exemplo, né, uma tutela de urgência para peticionar, né, a pessoa vai sofrer uma cirurgia e o plano de saúde não está querendo cobrir e o hospital não realiza a cirurgia e é dia 22 de dezembro, está tudo em recesso no Poder Judiciário, o que você faz? Você vai ter que fazer um pedido de tutela de urgência e atos processuais vão ser realizados nesse período para salvaguardar o direito. Né? Então, é realizado, por exemplo, nesse caso, né, a citação do réu para evitar o perecimento do direito. Vejam, aqui são todos os casos que envolvem também o perículo in mora. Né? Então, se demorar para julgar, se demorar para levar a conhecimento do judiciário o direito, ele corre um risco. Né? Outro exemplo, né? Busca e apreensão. Putz, encontrei o bem perdido, o bem que eu precisava realizar a busca e a apreensão dele. Mas está bem no recesso judiciário, mas corre o risco do detentor do bem, quem está na posse do bem, sumir com ele de novo e eu não encontrar mais. Pode ser realizado esse ato. Né? Prisão, né? Já pensaram? Né? Se não pudesse realizar nenhum tipo de ato durante o recesso forense, né? A bandidagem de 20 de dezembro até 6 de janeiro estava feliz da vida. Fala que não tem como praticar ato, então aproveita para cometer crimes e fugir nesse período, né? Porque nenhuma prisão seria efetuada. Embargos de terceiro, né? Embargo de terceiro é uma manobra processual quando um terceiro interessado numa ação, né, está sofrendo algum perigo por exemplo, ao seu patrimônio, né, vão penhorar um bem em um processo achando que é de uma pessoa e é de outra. Né, e ele tem interesse que aquilo não seja penhorado, ele não tem nada a ver, por exemplo, com o litígio, e envolveram aquele bem dele no processo. Também nesse período, né, para evitar a penhora, para evitar a busca, a apreensão do bem, o terceiro interessado pode ingressar ali com embargos, e esses embargos são processados durante o recesso judiciário. E, obviamente, tutela de urgência em ação, qualquer ação, né, que tenha o perículo in mora e o fumus boni iuris, né, acho que vocês já chegaram a ver isso, não sei, mas a fumaça do bom direito, né, se parece que o direito está do seu lado e tem perigo do perecimento do direito, então existe um perigo que esse direito não vá ser cumprido se não agirmos a tempo, então autoriza a prática desses atos.
Então, vejam, pessoal, que nós estamos falando dos atos processuais, não estamos falando dos prazos processuais ainda. Estamos falando dos atos. Então, aqui a gente está querendo falar, movimentar o processo, né? Então, o juiz dar decisões, né? Os serventuários da justiça realizarem intimações, a parte peticionar, o Ministério Público vem se manifestar, por exemplo. Nesse período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não acontece, a não ser nesses casos excepcionais. Muito bem. Ainda, né, outros casos aqui trago na sequência dos artigos, que também podem ser realizados esses atos durante o recesso judiciário. O artigo 215, inciso 1º do CPC prevê lá procedimentos de jurisdição voluntária. Né? Procedimento de jurisdição voluntária, pessoal, as partes elas entram fazendo pedido sem litígio. Né? Por exemplo, o divórcio consensual. Né? O juiz ele precisa só homologar, conhecer, né, desse processo. Ele não há litígio. A lei autoriza, né, a realização de atos processuais durante esse período. Né? Abertura de testamento, por exemplo, né? A risco do perecimento do direito. Então, seria um procedimento de jurisdição voluntária, né? A pessoa faleceu e tem testamento para ser aberto. Se não realizar a abertura desse testamento, pode ser que não dê mais tempo, né, de cumprir um dos atos de última vontade daquela pessoa. Vejam, né, como tudo que é exceção aqui gira em torno de casos urgentes, casos relacionados à urgência. Necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Então, tudo vai nesse sentido. Né? Ação de alimentos, né? Que veja, o interesse do menor está em jogo, né? Ele não está recebendo alimentos. Tem uma discussão aqui, né, que eu não trouxe para vocês, porque isso é parte da área de direito de família, mas tem uma discussão para dizer, né? Poxa, será que a ação de alimentos ela tem que realmente tramitar durante esse período, ou será que não só os alimentos provisionais, né? Então o juiz ele defere alimentos provisórios, ele fala, ó, tem que pagar alimento, tanto por cento do salário, né, por enquanto. E aí depois que passa o prazo do recesso, aí a ação de alimentos, que não vai discutir os alimentos provisórios, mas sim os alimentos definitivos, tramita normalmente. Ainda tem uma discussão. Mas a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que não. O processo, ele tramita de maneira... ele tramita durante esse período, tá? O de alimento definitivo. Então, a ação de alimentos não para. O que mais? Processo de nomeação ou remoção de tutor e curador, né? Então, para aquelas pessoas que são incapazes ou menores, que não têm os pais, por exemplo, não têm nenhum responsável legal, nesse período pode ser nomeado também tutores e curadores. Vejam que tudo relacionado à urgência para não se perder o direito. Tá? Muito bem. Ainda, né? Então a gente falou, né? Recesso forense. Eu disse para vocês do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Aí vem o artigo 216 para explicar um pouco, né? Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense, sábado, domingo e dias em que não haja expediente forense. Então, tem que tomar cuidado, mas ali para frente eu coloco no slide para vocês, tem um link, todo ano os tribunais eles emitem um calendário, né, para mostrar para vocês quais serão os feriados forenses, quais serão os recessos que haverão durante o ano. Então tem estados, pessoal, que tem feriados diferentes. Né? Então, às vezes, você acha que vai perder um prazo e há um feriado naquele estado. Ou você pensa, poxa, meu processo
não movimentou, liguei no fórum lá de Santa Catarina, por exemplo, e ninguém atendeu, achei estranho. Você não olhou no calendário, mas era um feriado forense lá na outra comarca, né? Então, aqui a lei ela já faz essa menção, né? Os dias em que não haja expediente forense, mas depende de cada estado também. Tá? Então ali na frente inclusive tem um site também que é bem útil para vocês, não sei se vocês já viram ou usam, que é o site do Migalhas. Eles fazem um compilado todo ano de todos os sites dos tribunais que já caem direto nos calendários de feriados, para vocês saberem quais são os feriados no ano. Tá? O que é importante aqui que eu falei? Até agora nós estamos falando da prática de atos processuais, não estamos falando dos prazos. Agora nós vamos começar a falar sobre os prazos. Então, para além do recesso forense, pessoal, que é quando para o Poder Judiciário, não tem expediente e não se praticam atos de 20 de dezembro a 6 de janeiro, também é previsto no CPC as férias do advogado. Né? Então, o advogado, ele foi concedido, né? Eles chamaram isso de férias advocatícias, que compreende o período do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro. A Gisele perguntou, concessão de medicamentos, não sei se ela perguntou ou afirmou, mas sim, né? Se for um medicamento de uso urgente, né? Por exemplo, não conceder, né, essa tutela vai trazer um risco para o direito da pessoa, né, para a saúde, etc., com certeza entra, né, na questão da tutela de urgência. E também, nesse período, você pode ir no plantão judiciário para fazer esse pedido. Tá? Então, aqui nós passamos a falar de prazos processuais. Tá? Então, por que eu falei que a discussão fica mais teórica e tem uma discussão a mais para se fazer? Né? Primeiro, estávamos falando dos atos. Beleza, atos não se praticam durante aquele recesso. 20 de dezembro a 6 de janeiro. Aí o Código de Processo Civil faz a previsão dos prazos, da suspensão dos prazos processuais do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, chamadas férias advocatícias. Tá? A jurisprudência adotou esse termo, né? Que foi mesmo a intenção do legislador quando ele criou essa previsão lá no CPC, né? Da folga para o advogado para ele ter um período do ano em que ele não fique preocupado com prazos, porque o comum, né, a vida do advogado é viver preocupado com prazo. O problema né, nós temos prazos processuais e aí nós temos prazos de direito material e não de direito processual. Então, que são os prazos prescricionais e os prazos decadenciais. São aqueles prazos que não estão dentro do processo. Muito bem. Vamos ter que analisar, né, primeiro a diferença. Ah, beleza, foi uma afirmação mesmo da Gisele. Bacana. Entrou em urgência, vai praticar ato com certeza. Temos que diferenciar, pessoal, né? Para eu não perder muito tempo falando de prescrição e decadência. Vocês já viram prescrição e decadência? Eu vou falar, mas aí eu perco mais tempo ou menos tempo aqui. Já estudaram? Porque não é matéria da ementa de TGP. Alguém pode me falar? Acho que já foi falado alguma coisa anteriormente, professor, mas... Então eu vou falar rapidamente, dar uma reforçada, assim, não vou entrar tão, né, a fundo. Então, prescrição e decadência são dois tipos de prazos diferentes. A prescrição, pessoal, ela é a perda de uma pretensão da reparação do direito violado pela inércia do titular. Né? Então, essa é uma definição que faz com que a gente fique, né, às vezes, boiando, pensando, meu Deus, meio complicado. Aqui, pessoal, né, como que é legal de pensar na prescrição? A prescrição ela passa a correr quando você tem um direito violado. Então, por exemplo, você tem que receber uma dívida e essa pessoa não paga essa dívida. A partir dali nasceu para você uma pretensão.
a pretensão para você buscar a satisfação desse seu direito, né? Você vai ter que buscar um litígio, vai ter que buscar o poder judiciário para conseguir que essa sua pretensão contra alguém seja satisfeita. E nisso, você tem que obrigar essa pessoa, você vai gerar uma obrigação para o terceiro, para a parte contrária, né? Para ela, nesse nosso caso, pagar essa dívida para você. Então, aqui, esse prazo que você tem da violação do direito até o ingresso da ação, ele é o prazo chamado prescricional. Então, o que você perde quando você deixa de cumprir esse prazo é o direito de ingressar com essa ação, né? Você vai até ingressar com a ação, mas o juiz vai falar, olha, aqui ocorreu a prescrição, né? Você tinha um determinado tempo para ir buscar esse seu direito, esse litígio que você teria para obrigar alguém a realizar algo. Então, a dica, né, às vezes você fica perdido porque mais para frente vocês vão ver, né, tem sempre consequências diferentes na prescrição e na decadência. E uma dica para pensar, né, porque às vezes a lei não vem e fala para você, esse é um prazo prescricional, esse é um prazo decadencial. Não, você tem que diferenciar ele com base nas características, né? E uma dica para diferenciar é pensar, nasceu da violação de um direito? Eu tinha um direito que foi violado por alguém? Se a resposta é sim, né? Prazo prescricional. Porque nasceu para você uma pretensão. Uma pretensão do quê? De poder exigir de alguém algo, né? Por meio da ação judicial. Já na decadência, né? O direito que você tem, que é a mesma coisa no fim das contas, né? Você tem um prazo para realizar algo, e se você não realizar nesse prazo, você vai perder alguma coisa. Na prescrição, você perde o direito à pretensão. Você vai entrar com a ação e essa ação ela é intempestiva, né? Você perdeu o prazo para ingressar com a ação. Não quer dizer que seu direito morreu, mas você não, no Poder Judiciário já não tem mais validade, porque você perdeu esse prazo. Na decadência, não. Você não vai obrigar ninguém a fazer algo. Ela decorre de um direito potestativo. É aquele direito seu que você pode exercer a qualquer hora, qualquer momento, né? Sem que a outra parte tenha que ser obrigada a fazer nada. Ela só pode aceitar o seu direito, né? Então, pense numa cláusula contratual, né? E você bate o olho lá e vê, putz, esse contrato está com defeito, ele pode ser anulado, ele precisa ser anulado. Quando a gente fala em anulação de contrato, né, se há uma causa para anular um contrato, você não depende da outra parte realizar a anulação, você não depende da outra parte aceitar a anulação, né? Claro, se ela aceitar, não vai ter nem litígio, né? Aí, ainda assim, estamos falando de um direito potestativo, mas se você realizar um acordo, né, aí às vezes nem para o judiciário precisa ir. Mas, né, se você quer realizar a anulação desse contrato e a outra parte se impõe e fala, não, o contrato é válido, vai continuar, ainda está em vigor e vai valer, e você fala, não, eu vou anular esse contrato. Vejam, nesse direito, né, a outra parte ela não tem nada para dizer. Ela não tem que ser obrigada a fazer nada. Ela só tem que aceitar esse seu poder, que é de anular o contrato. Então, aqui, esse prazo que você tem, né, para alegar essa nulidade do contrato, ele é um prazo decadencial. Se você deixar de agir, deixar de ir ao judiciário no tempo correto para anular esse contrato, você perde o direito de anular o contrato. Você não perde a pretensão. Então, você, por exemplo, ingressaria com a ação e o juiz não julgaria de cara ali dizendo que o prazo está prescrito, né? Você perdeu o prazo para ajuizar a ação. Não, a ação seria julgada normalmente, mas qual seria o resultado? Seria a decadência, né? O processo seria extinto também, né? No fim das contas, pessoal, veja, a dificuldade de identificar os dois é porque são muito parecidos. Nos dois, você perdeu um prazo e perdeu, né, um direito. Só que na prescrição, você perdeu o direito de processar, né? Perdeu o direito à ação.
E na decadência, você perdeu o direito. Então, você perdeu o direito de anular aquele contrato. Ele vai continuar válido, porque você não agiu dentro do tempo correto. Tá? E aí, qual que é o problema aqui? Né? Então, só essa pincelada rápida para falar a diferença entre prescrição e decadência. É para dizer, né, que esses prazos prescricionais e decadenciais, vai que esse prazo que você tem para ingressar com a ação, né, ou para reclamar o seu direito, acaba bem no dia do recesso. Olha só, né? A Gisele colocou ali uma observação. Todos os autos que tratam da Covid-19 entram no plantão judiciário, porque é relacionado à urgência. Se for urgência com relação à doença, com certeza, né? A pergunta que faz tá ardendo? Né? Eu sempre falo isso. Tá ardendo? Né? Tem que passar o mertiolate é tutela de urgência. Você vai pedir para o juiz lá o band-aid, o mertiolate, para fazer parar de arder. Se não tiver, né, ou se não entender que tá ardendo, aí você não tem direito a essa tutela. Deixa eu te... pode falar, Daiane. Hã? Tá com a mão levantada. Não. Que tem alguém com a mão levantada ali. Tá, mas eu vou falar aqui rapidinho. Nesses casos da Covid-19, eu digo que a tutela de urgência porque, assim, muitas empresas fecharam, né? Principalmente a Havan, ela entrou com muito processo, muita ação contra as prefeituras que fecharam as lojas deles, sabe? Então, no caso, se fosse dentro do plantão judiciário, eu não tô falando porque não é, né? Isso não se aplica. Mas se isso fosse dentro do plantão judiciário, isso é um caso urgente, porque eu trabalho lá na 4ª Câmara e trata de concessão de medicamentos, trata de qualquer coisa ligada a doenças. Uhum. Então, eles pediram para negócio de reabertura das lojas, essas coisas. Todos os casos de Covid-19 estão tendo prioridade na tramitação dos autos. Uhum. Porque, assim, é para reabrir loja, para reabrir academia, essas coisas. Os juízes e desembargadores, lógico, não estão dando a ação para eles. Por favor, né? Sim. Mas tudo entra na urgência mesmo. Porque é bom, daí tem os argumentos, né, sobre ser essencial ou não serviço, né, que o perigo da demora na abertura das lojas vai gerar um prejuízo muito grande, tanto não só para o lojista, né, em questão de lucro, etc., que não é tanto o interesse, que eu acho que eles aleguem, mas sim, né, para os empregados, etc., né. Então é complicado. Nesse caso, sim, né? Porque, veja, é uma questão de calamidade pública, né? Então, os processos, eles tramitam em prioridade porque é algo realmente urgente e é de momento, né? Daqui a pouco, acabou o Covid e você perde o objeto no processo, né? Se a justificativa da sua ação é a pandemia acaba, processo extinto por né? É que uma coisa interessante é que no começo pode perguntar para qualquer um dos alunos, no começo da faculdade, no primeiro semestre, a professora Ângela, ela começou a explicar e tal, e ela falava, em caso de pandemia e guerra, todo mundo, eu dava risada, porque eu nunca Você nem imaginei. imagina, né? Sim. E no outro ano, né, no caso agora, foi acontecer. Aconteceu. Então, é uma coisa interessante. Sim, está a discussão em todas as esferas, né? Na esfera trabalhista também, a questão das empresas reclamando do Estado, o pagamento das verbas rescisórias dos empregados pelo fato do príncipe, e aí o Estado alega que não, que isso é um risco da atividade econômica, não pode ser repassado, e tá essa briga toda, né? E vai continuar, né? Enquanto não acabar a pandemia, o judiciário vai sendo abarrotado com esses casos. Bacana, legal saber que você trabalha lá na 4ª Câmara, você vai me dando os posicionamentos dos desembargadores lá. Beleza. Então, aqui, pessoal, então vamos voltar aqui nos nossos prazos, né? Esses prazos prescricionais e decadenciais, eles podem acabar no meio do recesso judiciário. Você fala, putz, eu preciso entrar com essa ação e o meu prazo acaba durante o recesso. Porém, o que eu faço se ato não é praticado?
durante o recesso forense. O que acontece? O pessoal pensa, putz, o prazo fica suspenso. Não, é errado falar que o prazo fica suspenso. Eu vou explicar ainda hoje, espero que vai dar tempo, sim, a gente sai correndo, mas vai dar tempo. A diferença entre interrupção do prazo e suspensão do prazo. E aqui, nos prazos prescricionais e decadenciais, não acontece nenhum dos dois. Não é nem suspensão de prazo, nem interrupção de prazo. É a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente. Então, qual seria o primeiro dia útil depois, né, depois do dia 6? Pode ser que o dia 7 caia no sábado. Sábado não é dia útil, logo, né, seria na segunda-feira próxima, daria dia 7 sábado, 8 domingo, 9 né, seria o primeiro dia útil logo após o recesso forense. Então, esses prazos prescricionais e decadenciais, eles ficam prorrogados até o primeiro dia útil subsequente ao recesso judiciário. Vejam, né, para não confundir com esse prazo da regra da férias dos advogados, né? Porque tem muita ação e muita jurisprudência nesse sentido, né? O advogado lá no escritório está com a ação, ele precisa ingressar e ele pensa, bom, está no prazo do recesso, né, das férias do advogado, que é até o dia 20 de janeiro. Então, meu prazo vai ser prorrogado até o dia 21, por exemplo, né, se cair num dia útil, até o dia 21, que é o primeiro dia útil subsequente às minhas férias advocatícias aqui. E aí é julgado intempestivo o processo e, pelo entendimento dos tribunais, está correto, né? O primeiro dia útil para se ingressar com essas ações que estão com prazo decadencial ou prescricional caindo nos dias do recesso judiciário, no primeiro dia útil após o recesso judiciário e não após essa suspensão dos prazos processuais decorrentes das férias dos advogados. Tá? Então, e agora a gente vai falar dessa questão dos prazos processuais. Então, olhem a diferença, se atentem, tá? Quando falar em prazo prescricional decadencial, né, eles não são suspensos durante esse período. Eles só são prorrogados até o primeiro dia útil após o recesso. Tá? Quando falou em recesso forense, são dias que não tem expediente na justiça. Tá? Não são esses aqui, porque esse dos advogados, que a gente vai ver agora, pessoal, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, dia 7 de janeiro, né, se cai em dia útil, o fórum abre. Mas o escritório de advocacia pode abrir também, sem problema. Né? O pessoal vai até trabalhar. Mas os prazos processuais ficam suspensos. Né? Entre 7, né, quer dizer, né, entre o primeiro dia útil depois do feriado, né, depois do recesso forense, e até o dia 20 de janeiro, atos processuais são praticados, os fóruns já voltam a trabalhar, vocês veem intimações sendo expedidas, o juiz lá dando decisões, etc., sem problemas, mas os prazos ficam suspensos. Vejam, né? Diferença entre interrupção e suspensão do prazo. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui a tela. Professor, no caso do prazo decadencial, como que faz para saber qual seria o prazo correto? Tem que olhar na lei dependendo do caso. Né? Então, um exemplo, por exemplo, a ação rescisória. Né? A ação rescisória, quando você sofre uma sentença, né? Você tem uma sentença decretada pelo Poder Judiciário e nessa sentença ela transitou em julgado. Ninguém recorreu, tá? Um tempo depois, passa lá um tempo, você descobre um grande defeito nessa decisão. Né? Houve uma nulidade séria naquele processo e ninguém se atentou, ninguém viu, nem o juiz de ofício deu, etc. Você precisa ingressar com uma ação rescisória. É uma ação que vai extinguir aquela sentença, vai desfazer a coisa julgada. E essa ação, a lei, né, vai dizer que tem um prazo decadencial de 2 anos. Então, se você em 2 anos não for atrás, 2 anos de quando? Né, da publicação da sentença que você quer rescindir. Então, vai ter que olhar na lei um por um. Não existe um prazo fixo, né? Falar, é sempre 1 ano, 2, 3.
Uma coisa interessante de também fazer uma diferença, que é uma dica, né? Isso é a dica para concurso, geralmente, que eles dão, mas para diferenciar, às vezes, é válido e interessante. Todo prazo prescricional ele é computado em anos. Já os prazos decadenciais variam bastante. Então, tem prazo decadencial de dias, tem prazo decadencial de horas, de meses, de anos e meses, anos e dias, tá? Só que depende, caso a caso, o tipo da ação, o tipo do direito que está sendo violado. Então, não tem regra geral. Tá? Vai ter que ver lá, Perfeito, professor. quando você for postular, né, o seu direito, ou o cliente procurar com o problema dele, você vai ter que pesquisar que tipo de ação é e qual é o prazo que você tem para ingressar. Vamos lá, aqui, deixa eu ver. Conseguem ver o quadro aqui? Eu pintando? Dá para ver um risco? Sim, Não? parece. Tá, beleza. Só para fazer uma linha do tempo, não vai ficar reto, mas acho que é um jeito legal de explicar aqui. Isso aqui é uma linha do tempo. Tá? Então, digamos que você tem um prazo de 10 dias para cumprir alguma coisa. Não vou usar o texto ali, mas é 10 dias. Tá? Passaram 7 dias. Bem aqui, passaram 7 dias do seu prazo. Se esse prazo, por qualquer motivo, for interrompido, você esquece os 7 dias e quando esse prazo voltar a fluir, ele volta do zero os 10 dias. Então, você vai ter, né, interrompeu aqui, a hora que ele volta a correr, você tem 10 dias de novo, a partir da volta da fluência do prazo. Tá? Então, interrompeu, a hora que volta a correr, ele volta do zero. Te devolve o prazo inteiro, 10 dias. Já na interrupção, deixa eu ver se eu consigo desfazer tudo. Na suspensão, perdão, né? Então, interrupção, para o prazo, volta, quando volta a correr, volta do zero, volta do quanto você tinha antes. Na suspensão, se eu conseguir colocar o negócio de desenho aqui, que não está me deixando selecionar mais, aí. Então, na suspensão, então veio aqui o prazo e passaram aqueles 7 dias do prazo. Aí houve uma causa suspensiva do prazo, né? Suspendeu o prazo. Você tem que pegar esse prazo aqui e levantar ele. E ele vai ficar paradinho aqui, 7 dias. Quando volta a fluir esse prazo que suspendeu, ele volta da onde estava. Então, na suspensão, o prazo ele só fica suspenso, né? Você pendurou ele aqui. A hora que ele volta lá para baixo, ele volta de onde estava. Logo, você vai continuar tendo aqui 3 dias para cumprir esse prazo. Desculpem, pintar com o mouse ali é difícil, mas espero que tenha dado para entender essa diferença da interrupção e da suspensão. Por que eu estou explicando essa diferença de maneira breve aqui? Porque a lei fala que durante esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro são suspensos os prazos na Justiça Civil. Tá? São suspensos, não são interrompidos. Então tem que atentar, porque se o seu prazo já estava estourando, quando chegou 20 de dezembro, faltava um dia para o prazo. Ele vai ficar suspenso até o dia 20 de janeiro. No primeiro dia útil, logo após o dia 20 de janeiro, seu prazo vai voltar a andar, ele foi suspenso. Logo, você vai ter um dia de prazo para cumprir. Então vai ter que cumprir no dia útil subsequente, porque o último dia do prazo ele é incluso, ele é contado. Então você teria que cumprir esse prazo assim que voltasse. Essas férias forenses, as férias do advogado, acabassem. Tá? Então presta atenção. Deixa eu ver aqui que está acabando, acho, o nosso tempo. Aqui, voltando. Pessoal, está com menos de um minuto aqui para acabar essa parte no Zoom. Eu só vou reiniciar aqui então a reunião. E se vocês tiverem alguma dúvida ali na suspensão e na interrupção, já, daí a hora que voltar, enquanto está reiniciando aqui, vocês vão pensando para perguntar. Então voltem daqui a pouquinho.